A paz do Senhor, amados. Hoje, vídeo de número 37, 37º vídeo desse nosso curso de oração. Estamos aprendendo a orar. Como você tem passado? Como está a sua oração já aqui? Você que tem seguido, você que tem acompanhado, desde o primeiro vídeo dessa playlist. Você que está chegando agora, esta é uma playlist de oração, onde nós estamos aprendendo a orar, lendo juntos o livro O Plano de Batalha para a Oração. Eu leio o capítulo, cada vídeo eu leio o capítulo, depois eu falo aquilo que o Senhor ministra ao meu coração. Deixo um exercício prático, lembrando que é muito importante fazer os exercícios, é muito importante. Não basta termos a teoria, nós precisamos ter a prática. O Senhor Jesus diz que aquele que ouve, aquele que aprende de mim e pratica, esse é como o homem sábio. Aquele que não pratica é como o homem tolo. Então, que nós possamos praticar o que nós estamos aprendendo aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? E hoje nós vamos aprender a orar pelas nossas autoridades. E nós vamos entender que não há só um tipo de autoridade. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, eu quero pedir você que está chegando agora, que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, nos ajude a espalhar esta palavra pelo Brasil e pelo mundo, em nome do Senhor Jesus, para que cada coração que está se sentindo agora vazio, triste, solitário, possa ser cheio e preenchido com a palavra do Senhor, que é o único caminho. Amém? Então vamos lá começar o nosso orando pelas autoridades? Glórias a Deus. Eu vou começar lendo o capítulo de número 33. Lembrando que esse é o vídeo de número 37. Por que dá essa diferença? Porque nós fizemos uns estudos introdutórios, tá bom? Então, capítulo 33, orando pelas autoridades. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito 3, 1, 2. As ações e decisões tomadas por pessoas em posições de autoridade criam um impacto significativo sobre as pessoas dentro da sua esfera de influência, que pode ser um impacto bom ou ruim. Imagine um empresário que lidera com integridade e excelência, em oposição a outro que burla leis e rotineiramente não assume os seus erros. Pense em um pai que ama, apoia e sabiamente ensina aos seus filhos, comparado a um que os ignora ou os trata mal. Agora relembre exemplos bíblicos como os de Moisés e Arão, os líderes do antigo Israel, cujas formas diferentes de relacionamento com Deus no Monte Sinai resultaram de um lado nos 10 mandamentos e de outro num bezerro de ouro. Nossas autoridades podem nos ajudar a fazer a vontade de Deus ou a atrapalhar o nosso esforço em fazê-la. Como a influência de pessoas nessa posição pode causar um efeito dominó e porque os seus vários papéis estão repletos de escolhas difíceis e dificuldades, a Bíblia nos manda orar por todos aqueles em posição de liderança sobre nós. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, 1, 2. Orações por sua salvação, por sua capacidade de liderar ou governar, por seu compromisso com os mais altos padrões e prioridades, tanto na esfera pessoal quanto na profissional. Mas, enquanto cada um de nós, de uma forma ou de outra, responde às autoridades maiores do que nós, supervisores, pais, oficiais,
A maioria de nós também representa algum tipo de autoridade sobre outras pessoas, crianças, funcionários, alunos e qualquer um que dependa de nós para orientação, direção e instrução. Portanto, esse mandamento bíblico de oração se aplica igualmente a esses relacionamentos. As orações devem ser tanto por eles quanto por nós, porque nós os orientamos. Hebreus 13:17. Nós assumiremos a nossa responsabilidade e a cumpriremos com grande cuidado e honra, sabendo que havemos de prestar contas sobre o trabalho que realizamos. Este capítulo destina-se a ajudá-lo a cobrir todo esse circuito, orando por toda a estrutura de autoridade, de cima para baixo, na hierarquia de comando. Vamos orar pelos líderes e também pelos liderados, e tudo para a glória de Deus. Nós tendemos a pensar nas autoridades em termos de gráficos organizacionais e suas tarefas comuns de cada dia. Mas, na verdade, trata-se de um arranjo ordenado por Deus, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13:1. Assim, a oração cria uma revolução sobre a tendência natural que temos de ressentir e resistir à autoridade. Deus quer que percebamos que, a menos que eles nos peçam para pecar, quando obedecemos à autoridade em todas as outras situações, estamos, na verdade, obedecendo ao Senhor. E ao orar por aqueles que têm autoridade sobre nós, estamos trabalhando em favor do melhor interesse de todos. A autoridade orbita basicamente em torno de 4 polos de atividades: família, igreja, governo e emprego. Em nossas famílias, por exemplo, os filhos devem orar por seus pais, os pais por seus filhos, as mulheres pelos seus maridos, os maridos por suas esposas. É assim que Deus trabalha dentro de uma família, tanto para abençoar um de seus membros individualmente, quanto para torná-la uma força influenciada pelo reino. As famílias funcionam melhor quando seguem o desígnio de Deus. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Colossenses 3:18-21. A ordem correta da autoridade dentro da casa, combinada com a oração de uns pelos outros, fortalece todos os ligamentos do relacionamento e, ao mesmo tempo, leva cada membro a se ver como submisso ao Senhor, cuidando e ajudando um ao outro, orando uns pelos outros, todos em obediência ao Senhor. Na igreja, nós somos chamados não somente para nos submetermos aos nossos pastores e à liderança, mas também para orarmos constantemente por eles, orando por seus corações e por sua submissão a Cristo, para que nós e outros possamos imitar a sua fé e exemplo. Hebreus 13:7. Que diferença em relação ao muito típico sentimento de desagrado do membro pelos líderes da igreja. Sentimento que muitas vezes é sussurrado e ouvido em casa e no fundo dos corredores. O nosso amor e apoio a eles destinam-se a fazer do seu trabalho uma alegria, o que, por sua vez, abençoará toda a igreja e a sua capacidade de manter o foco em sua verdadeira vocação. Mas como Jesus fez por seus discípulos e como Paulo fez pela igreja, os pastores também devem orar por suas ovelhas e preocupar-se com elas. Eles devem reconhecer a seriedade do seu papel de autoridade em ensinar as pessoas fielmente, guardando os seus corações e guiando-as sob o senhorio de Cristo, que é a cabeça do corpo. Aquele que em tudo tem a supremacia,
Colossenses 1,18. No governo, bem como no local de trabalho, o mesmo tipo de oração se aplica. Ore fielmente pelos principais líderes de seu país e pelos oficiais eleitos, mesmo aqueles cujo ponto de vista diferem dos seus, sabendo que a liderança desses homens e mulheres influencia as vidas de muitas pessoas sob a sua jurisdição. E Deus ainda usa autoridades imperfeitas para realizar os seus propósitos perfeitos. João 19:11, Atos 4, 24 a 28. O Senhor, obviamente, é capaz de converter o coração de um governante. Provérbios 21:1. E as nossas orações e súplicas apaixonadas fazem parte do seu plano para isso. Ore também pelo seu chefe e pela administração do seu trabalho. Assim como todos em posição de autoridade, eles têm sobre si, entre outras coisas, essas 4 responsabilidades. Primeiro, dirigir, instruir e estabelecer um exemplo a ser seguido. Segundo, proteger, estabelecendo limites e regras. Terceiro, recompensar e ou elogiar aqueles que agem corretamente. E quarto, punir aqueles que agem incorretamente. Deixe que essas áreas de influência orientem a sua oração. Você pode até mesmo adicionar uma quinta, direcionar as pessoas a Cristo. Porque qualquer líder em qualquer trabalho, ao dedicar a sua posição a Deus, pode ser usado como uma força de mudança espiritual, tanto na vida dos indivíduos como na cultura da empresa em geral. Oração e autoridade são uma combinação poderosa. Tanto as orações direcionadas para cima, em apoio àqueles que nos lideram, como as orações direcionadas para baixo, em apoio àqueles sob o nosso cuidado. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Em última análise, Cristo é a razão pela qual todas as coisas foram criadas, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16. Assim mesmo, orando por pessoas em nossos trabalhos, escolas e lugares do dia a dia, estamos vivendo a santa vocação. Além de ser algo prático, é também algo eterno. Deus é honrado por esse tipo de oração e, por causa disso, a sua vontade é feita de forma mais incisiva. Amém? Aleluias! Esse capítulo, nesse tempo atual que estamos vivendo, ele é pertinente. Por quê? Porque ele nos ensina que devemos orar pelas autoridades constituídas, as autoridades que estão constituídas acima de nós, e orar também para que nós, como autoridade sobre outras pessoas, tenhamos também sabedoria. Então, não adianta nós querermos, às vezes, nos rebelar contra autoridades, porque se fizermos isso, estaremos desagradando ao Senhor. Nós vimos que toda a autoridade, ela é constituída por Deus e tem um propósito para isso. Então, quando nós nos rebelamos contra essas autoridades, estamos nos rebelando contra Deus. Há somente uma questão que nos permite rebelar contra a autoridade, que é quando eles desejam que nós façamos coisas erradas, coisas que não estão corretas. Mas em todas as outras situações, nós devemos orar por eles. Nós devemos obedecê-los, honrá-los, porque eles estão acima de nós. E quando a gente faz isso, nós estamos fazendo como servindo ao Senhor. É para o Senhor que nós estamos fazendo. Não é por essas autoridades que às vezes nem estão fazendo o que deveriam fazer, mas é porque Deus quer que nós sejamos submissos a essas autoridades que Ele colocou lá por um motivo.
Existe um motivo pelo qual eles estão ali. Amém? Então, você percebe que toda pessoa que exerce qualquer tipo de autoridade sobre você tem um poder de decisão sobre a sua vida que pode ser bom ou ruim? Por isso que a palavra diz que nós precisamos orar por eles, para que eles tenham sabedoria, para que eles façam um bom governo. Porque, sendo assim, será melhor para nós, nós teremos uma vida melhor. Se nós, ao contrário, começarmos a amaldiçoar as autoridades, nos rebelar contra eles, haverá o quê? Haverá contenda, haverá divisão, haverá facção, haverá tempos difíceis ainda mais. Amém? Como servos, nós devemos servir as autoridades como servimos ao Senhor. Não é fácil quando a autoridade que está sobre nós está usando subterfúgios para tornar a nossa vida ainda mais difícil. Mas não é rebelando contra elas que nós vamos resolver. Porque toda essa questão, quem pode resolver é o nosso Deus. A forma que nós podemos fazer é orando. Vamos ver ali 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Aqui não está pedindo para a gente orar só pelas pessoas boas. Em favor de todas. Todas as pessoas devem ser alvos das nossas orações. Então, todas as autoridades constituídas devem ser alvos das nossas orações. Orações por sabedoria, orações por direcionamento, orações por livramento, por salvação, para que o Senhor possa tirar o véu dos seus olhos, para que essas pessoas, esses homens e mulheres sejam salvos, encontrem o caminho verdadeiro, quebrantem os seus corações, se arrependam dos seus pecados, tenham sabedoria para guiar, conduzir o que ele tem que conduzir, liderar as pessoas que ele ou ela tem que liderar e assim por diante. No versículo 2 diz assim: Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Por quê? Para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então, que nós possamos orar por todos os que têm autoridade. Por quê? Para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida pacífica, calma, dedicadas a Deus. Quando nós entramos em obediência ao Senhor, todos só temos a ganhar. O versículo 3 diz que isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Deus gosta que nós oremos pela autoridade, tanto que ela seja boa ou que ela seja ruim, mas que nós sejamos submissos e que nós tenhamos humildade e que nós tenhamos amor, entendendo que essas pessoas são ovelhas, são servos, são filhos, são criaturas de Deus, que eles precisam de receber de Deus também. E que eles, se não forem pessoas convertidas ao Senhor e se converterem, serão nossos irmãos quebrantados, transformados, melhorados e assim por diante. Dessa forma nós teremos o quê? A aprovação do Senhor. E uma vida pacífica, uma vida calma. No versículo 4 diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Então, Deus quer que todos sejam salvos, homens, mulheres, de todas as raças, de todas as crenças, de toda língua. Deus quer salvar a todos da humanidade, sendo autoridades ou não. E Deus quer salvar as autoridades que estão acima de nós, sim.
Deus quer salvar todos que têm autoridade, sim. Ore. Então, nós devemos orar por eles, orar por salvação, por capacidade de liderar, de governar. Nós devemos orar por compromisso com integridade física, emocional e espiritual das pessoas, para que eles tenham esse compromisso conosco, com a nossa integridade física, com a nossa integridade financeira, com a nossa integridade espiritual, emocional, com o nosso ser. Nós devemos orar para que eles assumam as responsabilidades que eles têm, entendendo que eles prestarão contas de tudo isso a Deus um dia. E nós devemos orar para os líderes e para os liderados. Nós devemos orar por todos, porque Deus quer que todos sejam salvos e que todos venham conhecer a verdade. Lá em Romanos 13, no versículo 1, 2, diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês. Então, todos nós devemos obedecer às autoridades, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Então, se hoje nós temos, seja qualquer pessoa que esteja acima de nós, que esteja exercendo um cargo de liderança sobre a nossa vida, de autoridade sobre a nossa vida, seja governantes, seja nossos pais, seja nossos chefes, seja a pessoa que for, que tiver autoridade sobre nós, foi Deus que colocou essa pessoa lá. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Então, se nós nos revoltamos contra a autoridade, nós estamos nos revoltando contra aquilo que Deus ordenou e permitiu que acontecesse, definiu que acontecesse. Então, nós devemos ser o quê? Humildes. Humildes, colocar as nossas questões diante do Senhor. Entregar as nossas autoridades na presença do Senhor. E aí a gente fica pensando assim, ó, quem que é autoridade sobre nós? Quem é autoridade sobre você? E você é autoridade sobre quem? Então você pensa, quem é autoridade sobre mim? E eu sou autoridade sobre quem? Então, sobre mim tem autoridade o meu esposo. Sobre mim tem autoridade os governantes da minha cidade, do meu estado, do meu país. Sobre mim, a autoridade, as pessoas mais velhas, pais, tios, familiares mais velhos, são autoridades sobre mim. E eu sou autoridade sobre quem? Sobre meus filhos, sobre a minha casa. Não sou autoridade? Sobre os mais novos. A gente acaba exercendo autoridade sobre aquela nossa família dos mais novos que nos rodeiam, sobre os nossos filhos, os nossos netos. Nós acabamos exercendo autoridade sobre os nossos funcionários. Nós acabamos exercendo a autoridade sobre os nossos liderados, aqueles onde nós lideramos, seja qual cargo de liderança que nós tivermos, também somos autoridade. E há 4 polos de funcionalidades dessa autoridade, porque nós temos vivências dentro da família, dentro da igreja, dentro de um governo, dentro de um emprego. Então, dentro da família, como que deve ser a atitude de uma família? Como deve ser encarada a posição de autoridade dentro da família? Dentro da família, a gente vai ver uma família funcionando melhor, mais coesa, mais forte, se essas famílias elas seguirem os desígnios de Deus.
Será uma família unida? Será uma família forte? Será uma família empoderada? Qual que deve ser a posição do marido? O marido, dentro da palavra do Senhor, o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Um homem, um esposo que ama a sua esposa, tanto a ponto de dar a vida por ela. Um esposo que coloca a sua esposa como prioridade na sua vida. E a esposa, como que deve ser a esposa? A esposa deve sujeitar-se ao seu marido. Por quê? Porque ela foi criada como auxiliadora, como adjuntora, como aquela pessoa que vai ajudar aquele homem a construir um lar coeso, feliz, forte, estável. Então, são dois companheiros ali que fortalecem um ao outro. A mulher recebe o amor incondicional do marido e, contrapartida, ela dá o apoio incondicional a ele. E esses dois se condicionam numa força motriz muito poderosa. O marido e a esposa se tornam uma só carne, como diz a palavra do Senhor. O que a Bíblia fala sobre os filhos? Filhos, obedeçam os seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. O filho deve ser submisso aos pais. O filho deve ouvir os conselhos dos pais. Os filhos devem andar sob a direção dos pais. Em contrapartida, os pais não devem irritar seus filhos. Não devem sufocar seus filhos, oprimir seus filhos, não. Deve dirigi-los com amor, com segurança, com integridade, dando exemplo. Não é falar, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não é assim. Os pais têm que dar exemplo para os filhos. Os filhos têm que andar no exemplo dos pais, no direcionamento dos pais. O filho não pode ser o dono e proprietário da casa. Quem é dono e proprietário da casa são os pais. Os filhos estão ali debaixo das asas, debaixo da proteção dos pais. Para quê? Para que eles sejam fortalecidos para quando eles forem construir as suas próprias casas, os seus próprios lares, a sua própria família. Então, a família deve ser constituída de pessoas onde cada um ora um pelo outro, onde a autoridade seja respeitada, a autoridade do pai, a autoridade da mãe sobre os filhos seja respeitada, seja honrada. Cada um orando pelo outro, o marido orando pela esposa, a esposa pelo marido, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. Uns ajudando-se mutuamente, amando-se mutuamente, respeitando-se mutuamente, temendo a Deus. Essa é uma família forte, onde a autoridade constituída é respeitada e é honrada, e há uma identidade formada ali com força. Não são pessoas que vão ficar ali, não sei quem eu sou, não sei onde eu ando. Não, serão pessoas que terão o pai como cabeça da família, a mãe como estrutura e os filhos apoiados, seguros, fortalecidos, podendo pisar com força, com coragem, sem medo, criando novos horizontes. E na igreja, no governo e no emprego? Os princípios são o mesmo. Princípio da reciprocidade, amor, respeito uns pelos outros, respeitando a autoridade sendo exemplo de conduta boa, perfeita e agradável, palavra de cada um sendo respeitada, sendo guiado e conduzido nos caminhos do Senhor. Uma igreja, um governo e um emprego onde o temor de Deus é colocado ali,
não há como dar errado, porque todas aquelas pessoas vão andar guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. E assim, sendo conduzidas desta forma, respeitarão uns aos outros, amarão uns aos outros, exercerão o princípio da reciprocidade. Eu faço por você, você faz por mim, eu cuido de você, você cuida de mim. E eu te respeito e você me respeita. Tudo andará nas conformidades. E nós oramos um pelos outros, não é isso mesmo? As áreas de influência para orientar as nossas orações. Essas áreas aqui, vamos anotar essas áreas de influências. Por quê? Quando eu observo o princípio de reciprocidade no emprego, no governo, na família, na igreja, eu vou me orientar e me basear nessas áreas de influência para quando eu for orar. Primeiro, dirigir, instruir e estabelecer um exemplo a ser seguido. As autoridades. Eu sou autoridade. Lembra que a gente falou? Nós temos autoridade sobre nós e nós somos autoridade sobre alguém. Quando eu for orar, eu vou basear nessa área de influência nas minhas orações. Então, eu vou orar pela autoridade, eu vou orar para que ele possa dirigir, instruir e estabelecer um exemplo a ser seguido. Quando eu estou orando para as pessoas que estão sendo lideradas por mim, e quando eu oro por mim, eu oro para que eu possa dirigir, para que eu possa instruir e para que eu possa estabelecer um exemplo a ser seguido. E aqueles que são liderados possam receber esse exemplo e seguir esse exemplo que Deus está estabelecendo através de mim. Outra área de influência que eu posso orar: proteger, estabelecendo limites e regras. Então, se eu estou orando por um líder, eu vou orar para que ele proteja, estabeleça limites e regras, proteja as pessoas, proteja os liderados, estabelecendo os limites. Por quê? Porque se cada um fizer o que bem entender na sua cabeça, vira um caos. Tem que ter um direcionamento, tem que ter regras, tem que ter limites a serem seguidos, tem que ter organização, tem que ter disciplinas. Se cada um faz o que a cabeça bem pensa, vira uma confusão, não é verdade? 3. Terceira área de influência: recompensar ou elogiar aqueles que agem corretamente. Então, eu estou orando por um líder, eu estou orando por um liderado, eu estou orando até para mim mesmo como líder. Eu vou orar para que eu possa, ou o líder possa, entender, fazer, praticar a recompensa, elogiando aquele que age corretamente, recompensando aquele que age corretamente, para que as pessoas que estão sendo lideradas tenham incentivo a agir de forma correta, entendendo que quem age de forma correta recebe uma recompensa, recebe um elogio. E a quarta área de influência é punir aqueles que agem incorretamente, ou seja, tem que haver uma disciplina, tem que haver uma correção, tem que haver um direcionamento. É como a gente falou antes, se as pessoas agirem de forma que dá na sua cabeça, vira confusão. Então, nós precisamos fazer o quê? Orar para que aqueles que estão fazendo de forma correta sejam recompensados, sejam encorajados, sejam elogiados, e aqueles que agem incorretamente, sejam disciplinados, sejam punidos, sejam corrigidos,
para que não fique um lugar que vira um caos. Que as pessoas pensem que pode fazer de qualquer forma, de qualquer maneira e que está tudo bem. Não é assim. Para que haja autoridade, para que uma autoridade possa estar sobre essas pessoas, ela precisa dirigir, instruir e estabelecer um exemplo a ser seguido. O primeiro exemplo a dar é o da autoridade. Ela precisa proteger e estabelecer limites e regras. Ela precisa recompensar e ela precisa disciplinar também. E principalmente, gente, a quinta área de influência, direcionar as pessoas a Cristo. Então, que eu possa orar para que as nossas autoridades direcionem as pessoas a Cristo. Nós estamos vendo uma sociedade, nós estamos vivendo em uma sociedade onde estão havendo tantos conflitos nas escolas, por exemplo. Mas o que a gente vê na escola? Eles tiraram Jesus da escola. Na escola não pode mais se ler a Bíblia, mas pode-se fazer tantas coisas terríveis. Então, quando Jesus Cristo é retirado da equação, só pode dar coisa errada. Então, que nós possamos orar para que essas autoridades, as autoridades que estão sobre nós, tenham esse senso, tenham essas áreas de influências na vida deles, para que essas áreas de influências possam dirigir as nossas orações para essas autoridades. Então, a oração e a autoridade são uma combinação poderosa. Amém? E o nosso exercício de hoje é: você é líder e você é liderado. Estabeleça sua responsabilidade de oração pelos seus líderes. Quem são eles? Então, quando você for orar pelos seus líderes, escreva o nome deles. Direcione o alvo da sua oração. Qual líder que eu estarei orando? Ore de forma específica. Quando você for orar pelos seus liderados, anote quem são eles, quem são os seus liderados. Ore de uma forma específica, ore com alvos, ore direcionado. Para quê? Para que isso, meu? Para que quando você receber a resposta do Senhor, você fique animado a continuar orando. Então, esse é o nosso exercício. Esse exercício é muito importante e é necessário que você pratique esse exercício. É necessário que você faça os exercícios. É necessário que você tire tempo para a prática do que nós estamos aprendendo. Amém? Vamos orar? Pai, eu reconheço que toda autoridade vem de ti e que todas as minhas autoridades só têm poder por causa de ti. Eu escolho orar pelas autoridades bíblicas, governamentais, familiares e empregatícias que tu colocaste sobre a minha vida como uma demonstração da minha submissão a ti. Por favor, dá-lhes a salvação e um temor ao Senhor em todas as suas decisões. Usa-os para me orientar, proteger, elogiar e disciplinar, a fim de que eu possa fazer a tua vontade, assim como eu devo fazer o mesmo por aqueles sobre a minha autoridade. Usa-me para ser uma bênção. Concede-me favor para que eu possa ajudar as pessoas a viverem diariamente todo o seu potencial sobre a tua total autoridade e senhorio. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.